Você sabia que DVDs causaram a saída do primeiro dublador do Homer Simpson do papel do personagem? Mas o que eu falo? Calma, eu vou explicar pra vocês toda essa treta e confusão que rolou que tirou o saudoso Valdir Santana da dublagem do Homer Simpson. Isso porque o Valdir Santana foi cobrar os direitos dele referente à voz dele, já que a dublagem que ele tinha feito na época tinha sido comercializada apenas para os canais da Fox e não para a venda de DVDs. A Fox na época estava começando a comercializar box de DVDs das temporadas dos Simpsons. E o pior disso tudo é que isso ocorreu em 2007, o ano de lançamento dos Simpsons, o filme. E como o Valdir Santana entrou com um processo judicial contra a Fox obviamente tirou o personagem dele, ou seja, ele não dublou Homer Simpson no filme e foi retirado às pressas do personagem. Inclusive, uma curiosidade pra vocês, ele chegou a dublar o primeiro trailer do filme dos Simpsons. Inclusive esse trailer acabou depois, acho que até sendo redublado, mas aí ele foi tirado às pressas de todas as produções dos Simpsons. A palavra desculpa é muito usada hoje em dia. E quando essa treta toda rolou, o Homer Simpson ficou com a voz dele vaga e tiveram que fazer testes para recrutar um dublador. Naquela mesma época, todo mundo estava sabendo que estava rolando a dublagem dos Simpsons nos estúdios da Delarte e muitos dubladores estavam pedindo papéis pequenos para participar, dessa dublagem, porque obviamente é o sonho de todo dublador participar do elenco de dublagem dos Simpsons. E um desses dubladores era o grande Carlos Alberto. Um tempinho se passou, a Delarte ligou pro Carlos Alberto, chamou ele para fazer um teste e ele estava achando que ia pra Delarte para fazer um teste de um papel pequeno dos filmes dos Simpsons. Quando ele chegou lá no estúdio para fazer o teste dele, ele olhou pra tela e tava lá ninguém mais, ninguém menos que o Homer Simpson. E ele na hora se assustou e falou, ué, eu vou fazer teste pra dublar o Homer Simpson? Como assim? E o Valdir Santana e aí explicaram pra ele, toda essa confusão que eu já expliquei pra vocês, e ele fez o teste pra dublar o Homer Simpson. Inclusive, ele revelou que um tempo depois, o pessoal da Delarte ligou pra ele, ele achou que era pra falar que ele não tinha passado no teste, só que na verdade não, era pra avisar que ele tinha passado no teste, e ele falou que foi a grande realização dele na carreira dele de dublador. Inclusive, as pessoas dizem que ele foi o escolhido para ser a voz do Homer Simpson porque a voz dele se assemelha muito com a voz do Dan Castellaneta, que é o ator, responsável pelo áudio original do Homer lá nos Estados Unidos. Ah, e vale lembrar, a treta é entre o Valdir Santana e a Fox. Inclusive o Carlos Alberto e o Valdir Santana se encontraram, fizeram um vídeo fazendo a voz do Homer Simpson, que eu já expliquei esse vídeo aqui no nosso perfil, e obviamente que o Carlos Alberto tinha o Valdir Santana como um ídolo. Esse aqui é o Homer. Esse aqui é o Homer. Ah, Não, esse aqui é que é o Homer.